Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de cálculo 3 e hoje vamos abordar diferenciação implícita. O nosso objetivo é encontrar uma forma alternativa para as derivadas implícitas. Então é o seguinte, a regra da cadeia pode ser usada para dar uma descrição mais completa no processo de diferenciação implícita. Então nós vamos usar a regra da cadeia para chegar em uma fórmula que nos ajude a calcular as derivadas implícitas. Então vamos lá. Supomos que uma equação da forma f de x, y igual a zero define y implicitamente como uma função diferenciável de x, isto é, y igual a f de x, onde, então na minha equação aqui em cima, onde tem y eu vou substituir por f de x, para todo x no domínio de f. Então, ok. Se essa função f é diferenciável, podemos aplicar o caso 1 da regra da cadeia para diferenciar ambos os lados da equação com relação a x. Já que x e y são funções de x, obtemos. Então, só para vocês entenderem aqui, você tem uma função f que é função de x e y. O x está em função do próprio x e o y está em função do x. Então é o seguinte, vamos calcular a derivada parcial do f com relação a x. Então nós vamos ter derivada parcial de f em relação a x, depois a derivada que agora envolve uma variável só, né? dx, mais a derivada parcial de f em relação a y, a vezes dy dx. Isso tudo igual a zero, né? Que a derivada do lado de cá seria o zero. Então nós temos essa fórmula. Agora vamos reescrever a equação acima. Eu coloquei ela aqui de novo. O dx sobre dx é 1. Se a derivada parcial de f em relação a y é diferente de zero, nós podemos reescrever isso da seguinte forma. Vai ficar aqui, olha, eu só estou reescrevendo, tá? Fica dy sobre dx, tá certo? A derivada parcial de f em relação a x passa para o outro lado, sinal negativo, e vou dividir ambos os lados pela derivada parcial de f em relação a y, por isso que eu estou falando que ela é diferente de zero. Então, vou ter essa segunda equação. Só que a derivada de f em relação a x, eu posso reescrever assim, né? A derivada parcial em relação a x. E aqui embaixo, a derivada parcial em relação a y. E lembrando que tem um menos aqui na frente. Então, se eu quero calcular a derivada de y em relação a x, basta fazer o quê? Eu vou colocar o menos, a derivada parcial em relação a x, dividido pela derivada parcial em relação a y. Então, para derivar essa equação, presumimos que f de x e y igual a zero define y implicitamente como uma função de x. Nós vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Pessoal, antes de resolver o exemplo, aqui tem o teorema da função implícita, que vai ser comprovado no cálculo avançado. Ele afirma que se f é definida em uma bola aberta contendo par ordenado AB, onde f de AB é igual a zero, e a derivada parcial em relação a y no ponto AB é diferente de zero, e a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y são funções contínuas nessa bola, então a equação f de x, y igual a zero define uma equação de x perto do ponto AB e a derivada dessa função é dada pela equação que vimos anteriormente, tá certo? Então o que vocês vão ter que analisar aí, quando for dada uma equação, vocês vão reescrever como f de x, y igual a zero, analisar se a derivada parcial em relação a x e em relação a y são funções contínuas e se a derivada parcial em relação a y no ponto AB é diferente de zero. Fazendo isso, vocês podem aplicar esta equação, ok? Exemplo 1. Determine y', ou seja, dy dx, né, que só envolve o y e o x, só que nossa equação ela não está escrita como y isolado. Não é fácil isolar o y nessa equação. Então, nós vamos usar a diferenciação implícita e a regra que acabamos de aprender. Tá? Então, o primeiro passo é reescrever isso daqui como uma função de duas variáveis. Por quê? Se a gente reescreve isso como uma função de duas variáveis, a gente consegue usar o teorema anterior, porque aí a gente consegue calcular a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Então é muito interessante isso, tá? Você tem uma equação onde você não consegue isolar o y, ou seja, você não consegue encontrar a derivada de y, o dy dx, então a gente vai usar a diferenciação implícita. E para isso nós vimos que é preciso reescrever o f de x e y, ou seja, manda o 6xy para o lado de lá. Então você tem x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy igual a zero. Então o segundo passo é usar a equação, né? Quem que dy sobre dx? Vai ser igual a menos a derivada parcial em relação a x sobre a derivada parcial em relação a y.
Aí você tem a sua função, que envolve x e y, a derivada parcial em relação a x aqui, um polinômio fica fácil, né? E a derivada parcial em relação a y, também um polinômio fica fácil. Lembrando que as derivadas parciais são contínuas, tanto em relação a x quanto em relação a y. Então, simplifiquei, obtive a resposta. Viu que foi muito rápido? Agora, se fosse fazer do jeito que vocês já estavam fazendo, né? Do jeito anterior, vocês iam fazer o seguinte, né? Ficaria aqui, ó, a derivada de x ao cubo vai ficar 3x ao quadrado mais a derivada aqui de y ao cubo, lembrando que y é uma função que envolve o x, né? Então fica 3y ao quadrado dy sobre dx igual, aqui tem 6xy, né? Então você vai usar a regra do produto, lembrando que y é em função de x. Então fica, ó, derivando primeiro aqui, fica 6y, tá? Mais, derivando novamente, vai ficar 6x dy dx, né? Então usei a regra do produto. O primeiro caso, ali se deriva em relação a x, vai ficar 6y. Mas você vai derivar em relação a x novamente, só que agora envolvendo a função y, né? Então fica 6x dy sobre dx. Pessoal, para chegar no resultado de cima, vocês vão isolar o dy dx. Então, vocês teriam que isolar o dy dx, aí vai colocar alguns resultados aqui em evidência, e depois vai passar dividindo, vocês vão chegar na mesma equação, tá? Menos x ao quadrado, menos 2y. Aqui, só tomar cuidado, nesse menos do lado de fora, então, coloco um parênteses aqui, y ao quadrado menos 2x. O que eu já vi pessoas fazendo é o seguinte, às vezes, né, a equação que você vai obter aqui embaixo, a escrita vai ser um pouco diferente por causa do menos, né? Vocês poderiam estar encontrando assim também, olha. Estou encontrando aqui, né, 2y menos x ao quadrado sobre y ao quadrado menos 2x. Então, é questão só do sinal, tá? Mas isso não tem erro, não. Pessoal, podemos usar a regra anterior para funções de 3, 4, 5 variáveis? Podemos. O processo é análogo, tá? Então, suponha que z seja dado implicitamente como uma função z igual a f de xy, por uma equação da forma f de xyz igual a zero. Isso significa que a função f de xy pode ser escrita aqui, né, trocando o z pelo f de xy igual a zero, para todo xy do domínio de f. Se f e f forem diferenciáveis, utilizamos a regra da cadeia para derivar a equação f de xyz igual a zero da seguinte forma. Então, vocês vão derivar em relação a x aí, vai ficar a derivada parcial de f em relação a x, vezes aqui a derivada parcial de x em relação a x, mais a derivada parcial de f em relação a y, a derivada parcial vezes a derivada parcial de y em relação a x, mais a derivada parcial de f em relação a z, vezes a derivada parcial de z em relação a x igual a zero. É o processo análogo que fizemos lá no primeiro caso. Então, vamos reescrever a equação de cima, pessoal. A derivada parcial de x em relação a x é 1, ok? A derivada parcial de y em relação a x vai ser 0, ok? Portanto, essa equação, a equação de cima, se torna essa parte que é 1, né? Então ficou a derivada parcial de f em relação a x. Esse resultado é 0, então vai zerar a segunda parte, então sobra só essa terceira, tá? Agora, se f, ou seja, se a derivada parcial de f em relação a z é diferente de 0, podemos isolar a nossa derivada parcial de z em relação a x, né? Então vai ficar da seguinte forma. Passo essa parte para o lado de lá com sinal negativo e vou passar dividindo a derivada parcial de f em relação a z. Então vou obter esta equação, tá? Se eu quisesse fazer a derivada parcial de z em relação a y, é o mesmo processo, tá? Então ficaria o que? Olha, a derivada parcial de f em relação a y dividido aqui pela derivada parcial de f em relação a z, tá? Então é só tomar cuidado com as variáveis. Se está derivando em relação a x, fica em relação a x. Se está derivando em relação a y, obviamente em relação a y, tá bom? Aqui nós temos novamente, pessoal, o teorema da função implícita. É bem análogo ao processo anterior, só que aqui nós estamos trabalhando com uma variável a mais. Então, se f é definida dentro de uma esfera, observe que aqui estamos trabalhando na R3, então não é numa bola aberta, é numa esfera, né? Então, se f está definida dentro de uma esfera contendo o ponto ABC, onde o f de ABC é igual a zero, a derivada parcial nesse ponto em relação a z é diferente de zero, e a derivada parcial em relação a x, em relação a y, em relação a z são
contínuas na esfera, então a equação fz de x, y, z igual a zero define z como uma função de x e y perto do ponto ABC. E as derivadas parciais são dadas pela equação anterior. Então vocês vão ter que analisar o quê, né? A derivada parcial em relação a x, a derivada parcial em relação a y e a derivada parcial em relação a z. Tá? Então analisando se elas são funções contínuas e lembrando que a derivada parcial de f em relação a z tem que ser diferente de zero, vocês podem usar essa segunda equação. Então vamos para o exemplo. Determine a derivada parcial de z em relação a x e a derivada parcial de z em relação a y. Então, algumas pessoas já estão utilizando essa fórmula para resolver alguns exercícios. Vocês podem resolver da forma que vocês aprenderam anteriormente ou utilizando essa equação 2. Né? Então, o primeiro passo é reescrever o fz de x, y, z. Tá? Então, vocês passam o 1 para lá com menos 1 igual a zero. Aqui eu não coloquei igual a zero, né? Mas você tem que essa função fz de x, y igual a essa parte aqui. Então, da equação 2, ou seja, da equação anterior, você tem o quê? Quer calcular a derivada parcial de z em relação a x. Então, fica menos a derivada parcial em relação a x, derivou, colocou aqui. E segundo, deriva em relação a z. Colocou aqui, simplificou, sua derivada está pronta. É bem rápido o processo, né? E a derivada parcial de z em relação a y. Vocês vão fazer o quê? A derivada parcial em relação a y dividido pela derivada parcial em relação a z. Colocou as duas equações, simplificou, chegou na resposta. Então, o processo é bem rápido, beleza? Então, era só isso, a parte de diferenciação implícita. Pessoal, a videoaula então apresentou a diferenciação implícita. Vocês podem estar usando a forma que vocês aprenderam anteriormente ou a que vocês aprenderam hoje, tá? Vocês podem escolher a partir de agora. Os slides foram elaborados com base nas notas de aula do Stuart, né? Definições, exemplos e exercícios. Um grande abraço e até a próxima.